Saudações, gente bonita, mestre líder aqui falando. Ouro Preto, Minas Gerais, 15 horas da tarde. Vamos falar um pouco de relevo. Em uma aula, né? Acaba sendo uma aula. Vamos dar uma aula de geografia. Para quem deseja estudar um pouco mais o tema. Vamos fazer essa edição alguma porque isso economiza dados e nós não temos muitos dados, né? Vamos lá. Basicamente, nós temos formas construtivas e destrutivas de relevo. As formas construtivas são também chamadas orogênicas. Formação, né? Gênese e origem, oros é montanha, formas que dão origem a montanhas. É relevo onde o processo geológico impera sobre o processo climático, né? Como assim? Por exemplo, uma cadeia montanhosa, vamos pegar os Andes. Os Andes são formados por sistemas tectônicos, no caso a subducção da placa oceânica de Nazca sobre a placa continental sul-americana. A placa de Nazca, que é oceânica, portanto basáltica, né, delgada e densa, entra debaixo da placa sul-americana, que é continental e, portanto, granítica e menos densa do que as placas oceânicas. Então ela entra debaixo, fazendo uma espécie de alavanca. Ela, ao mesmo tempo que empurra a placa continental sul-americana para cima, vai para baixo na direção do núcleo. É como se você tentasse empurrar um isopor dentro d'água, né? É mais ou menos o que acontece. A placa sul-americana vai se elevando nas bordas, formando sistemas de dobramentos. No caso, a Cordilheira dos Andes é um dobramento. Isso que vocês estão vendo aqui, tá vendo essas montanhas? São de uma orogenia muito antiga, de cerca de 2 bilhões de anos. A orogenia da Cordilheira do Espinhaço. Certo? O que transformou montanhas que podem ter chegado a 12 mil metros de altitude nessa serra baixa? A erosão, certo? No caso aqui, a erosão fluvial, fosse feita pelo rio, por cursos d'água, entenderam? Ao vivo vocês estão vendo o processo erosivo acontecendo. Acho isso fantástico. Se eu pudesse, não é que eu desgoste tanto assim de dar aula, mas foi um dos períodos mentalmente e psicologicamente mais tensos da minha vida. A profissão que de início era boa, a gente entendia que estava ajudando, que era uma solução, mas com o tempo eu percebi que estava fazendo parte do problema, né? Aí não dá. E o modelo de aula, de colocar aluno sentado, aprisionado no caixote por 5 horas e 20 minutos, não dá certo não, gente. Não se aprende, pelo contrário, você toma raiva de aprender. Não dá certo. Mas vamos voltar, né? Além de dobramento, que é quando uma placa dobra, nós temos também sistema de falhamento, quando a placa tectônica simplesmente quebra. Vamos dizer assim. O que são placas tectônicas? As placas tectônicas são pedaços da crosta terrestre, certo? Se vocês procurarem aí no grande Google, vocês vão ver as principais placas tectônicas do mundo, que são ou continentais, como a Eurasiática, norte-americana, sul-americana, africana, da Arábia, indo-australiana, antártica, ou oceânica, como a de Nazca, do Pacífico, né? A diferença é que as placas continentais, como nós já dissemos, são espessas e graníticas, com densidade um pouco menor. As oceânicas são delgadas e basálticas, com densidade um pouco maior.
Ok. No Brasil nós não temos... Minto, se fala que nós não temos, nós estamos mentindo. A Ilha da Trindade e Fernando de Noronha são resultados de orogenia recente. Certo? A Ilha da Trindade tecnicamente é um vulcão. E Fernando de Noronha explodiu há 3 milhões de anos só, que é muito pouca coisa em termos geológicos, né? Então, mas com exceção de Trindade e Fernando de Noronha, o Brasil não tem orogenia, certo? Então, como é o nosso relevo? O nosso relevo é um relevo baseado em processos destrutivos ou formativos, a partir do conceito de erosão e sedimentação. Ambos os conceitos partem do princípio geral do sedimento. A palavra-chave é sedimento. O que é sedimento? Sedimento é qualquer partícula desagregada. Areia, silt, barro, tal, né? Corpos, resíduos orgânicos, tudo isso é sedimento. Qualquer partícula desagregada. Transporte de sedimento é erosão. O acúmulo de sedimento é sedimentação. O transporte de sedimento determina o tipo de erosão que nós temos. Se o transporte é feito por cursos d'água, erosão fluvial. Como que vocês viram aqui? Se o transporte é feito pela chuva, temos erosão pluvial. Opa! Na casa aí não tem ninguém na pousada. Ninguém. Parecida, tá. Todo mundo foi. Acho que foi pra cachoeira, né? pra Cadiana. Isso. Eu vou ainda. Boa! Valeu! Nossa, eu até me distraí onde eu estava. Eu estava falando de transporte de sedimento pela chuva, né? Erosão pluvial. Pelo vento, erosão eólica. Pelo gelo, erosão glacial. Pela ação da água, erosão química. Cada tipo de erosão, e aí estamos recorrendo a Jurandir Ross, Jurandir com Y, gente, Ross, R-O-S-S. Igual aquele da série. Cada tipo de erosão forma um tipo diferente de relevo. Como assim? Erosão fluvial forma planaltos escarpados, como a Serra do Espinhaça que vocês estão vendo aqui. Erosão pluvial forma planaltos tabuliformes. As mesas do litoral brasileiro e da Amazônia são bons exemplos. Erosão química forma planaltos arredondados, chamados mares de morro ou mamelonares. A associação entre erosão eólica forma planaltos daciformes. No Brasil nós não temos porque não tínhamos deserto. No futuro teremos. A associação de uma fase erosiva pluvial, ou seja, chuvosa, com a fase eólica, ou seja, seca, forma os planaltos questiformes, que são as chapadas e chapadões. Certo? Então vimos que cada tipo de erosão depende de um tipo de transporte e forma um tipo de relevo. Apoio sempre Jurandir Ross. A sedimentação. Temos sedimentação lacustre. Que temos no Brasil, né? Planície, Lagoa dos Patos e Mirim. Ambiente e sedimentação são planícies. Sempre abaixo de 300 metros. Na verdade, abaixo de 200 metros, né? De altitude. Então, a planície Lagoa dos Patos e Mirim, no Rio Grande do Sul, é um exemplo de planície lacustre. Temos quando a sedimentação, é marinha, nós temos as planícies costeiras. Planície oceânica brasileira é um bom exemplo. Quando a sedimentação é fluvial, nós temos planícies fluviais, como a Amazônia. Quando a sedimentação é pluvial, a planície do Pantanal é um bom exemplo, planície pluvial. O sedimento é levado pela chuva. Quando nós temos ambos, erosão e sedimentação, e nós temos uma unidade de relevo chamada depressão. As depressões
elas são de dois tipos, marginais e periféricas. As depressões marginais tendem a ser suavemente inclinadas e as depressões periféricas suavemente onduladas. As depressões marginais, elas estão nas margens de grandes rios e as periféricas nas bordas de grandes planaltos, certo? A Amazônia tem predomínio de depressões periféricas, como a norte amazônica, sul amazônica e oeste amazônica. E no centro-sul temos predomínio de depressões marginais. A depressão da borda oriental do Paraná, a depressão do Paranaíba, por exemplo, a depressão do Tocantins-Araguaia. Só para citar exemplos. Uau! Olha, bem aproveitado esse terreno, né? Com certeza vamos plantar alguma coisa aqui. Então é isso, o básico sobre relevo é isso. Ajudaria muito imagens. Quer ver se eu faço num próximo vídeo, quando eu tiver acesso ao meu computador, internet, e portanto poder baixar imagens e ilustrar. Eu pretendo fazer uma reedição desse vídeo, mas esse é só um explicativo mesmo. A pessoa simplesmente ouve, né? Tomara que dê certo. Muito obrigado e até a próxima. Mestre Leidre aqui falando. Curta, compartilhe, indique.